O povo aí do telão tem glória a Deus aí fora aí, tem? Isso aí. Atos dos Apóstolos. Os que trouxeram a Bíblia, abram, né? O livro dos Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Encontre o capítulo de número 13. A leitura será a partir do versículo que está inserido no parágrafo de número 21. Queridos, quando você ouvir que o culto está encerrado, aqui na saída dos irmãos, à tua esquerda, já tem um pessoal ali pronto para te receber. Eu tenho 2 livros aqui de minha autoria, 2 livros. O meu primeiro livro, O Poder do Alto. Nesse livro eu falo sobre algumas das inúmeras características do poder do Espírito Santo. É um livro dinâmico, didático, muito prático. Uma leitura bem acessível ao seu entendimento, onde eu compartilho lições preciosíssimas de Deus para a tua vida e alguns mistérios que estão no livro de Atos dos Apóstolos. E o meu mais novo livro acabou de sair do forno, Avivamento no Vale. Uma visão profética de Ezequiel, capítulo 37. Nesse livro você vai descobrir que existem várias que Deus coloca só para revelar um propósito muito maior do que a tua existência. Eis, você é a voz profética no teu vale. Depois que você lê esse livro, certamente Deus vai te levar para um caminho de avivamento no meio dessa crise. Essa leitura será de extrema relevância para a sua vida espiritual, cooperando com o seu crescimento. Eu aprendi, pastor Júnior, que existem coisas que não têm preço, existem coisas que têm valor. Deus tem me abençoado muito. E todos os meus livros, todos os meus materiais, eu destinei para o projeto Amor Sem Limites. Quem me acompanha nas redes sociais sabe. Quem não acompanha, depois você pode ir lá e você vai ver. Deus me deu um projeto. Inclusive, nós estamos fazendo agora o Instituto Amor Sem Limites. Nós estamos preparando a documentação. É um projeto de cunho social, onde nós temos desenvolvido vários projetos, entre eles distribuição de alimento, distribuição de cestas básicas, cursos profissionalizantes, projetos com crianças carentes, e muita coisa que nós temos feito através desse projeto, sem a ajuda do governo, sem padrinhos, sem empresário. Pastor, como é que você consegue fazer? Primeiro, com a ajuda de Deus. Segundo, com um negócio chamado relacionamento. Terceiro, com a tua ajuda. Quando você investe em alguns desses materiais, você está investindo no projeto Amor Sem Limites. Nós temos uma cruzada chamada Cruzada Amor Sem Limites. A última que fizemos agora, quinta-feira, foi no Morro do Dendê. Quem já viu o completo, quem já viu o filme Tropa de Elite, sabe o que é o Morro do Dendê. Subimos lá em cima, e aonde eles fazem o baile funk, nós fizemos uma cruzada. Jesus salvou mais de 30 almas e o nome do Senhor foi glorificado. A nossa meta, pastora Diogo, é alcançar 1 milhão de almas para Cristo. E essa cruzada nós estamos fazendo em várias comunidades do Rio de Janeiro. Segundo o IBGE, são mais de 800 áreas dominadas pelo tráfico de drogas. E aonde houver um coração, ali há um campo missionário. Diga para alguém: aonde houver um coração, ali há um campo missionário. Então, você investindo nesses materiais, você está investindo em uma terra fértil. E como eu vivo no altar, eu não consigo subir no altar sem deixar no altar alguma coisa. Eu quero presentear esses 2 livros aqui. Eu quero estar
Cadê o primeiro jovem que eu vou presentear esse mundo? Gostei da tua fé. Toma isso aqui. Isso. Cadê? Quem vai te ir? Tu mesmo? É? Ai, pega a benção. Deus te abençoe. Quem achou o texto, diga amém. Está escrito assim, capítulo 13, versículo 21, está escrito: então eles pediram um rei, e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto durante 40 anos. E tendo tirado a Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual deu testemunho e disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. E você diz amém. Libere suas mãos, levante o dedo de profeta lá em cima, assim, dedo de profeta. Isso. Com carinho e com muito respeito, em ato de união e comunhão. Você vai apontar o dedo de profeta para o jovem mais pentecostal que estiver perto de você. Aponte o dedo de profeta para esse crente e diga para ele ou para ela, diga: meu irmão, aquilo que o teu olho não viu, o teu ouvido não ouviu, não subiu ao teu coração, são as coisas que Deus preparou para a tua vida nesta noite. Se tem alguém que acredita que vem coisa boa por aí, enche essa casa de glória a Deus. Meu Deus, sinta da glória a Jesus, sempre te adorando. Serei breve, mas serei fiel. Fala para mim. O texto que nós lemos trata-se de uma das primeiras ministrações do apóstolo Paulo, ou ministração. O apóstolo Paulo aqui está em Antioquia, e o texto diz que ele entra em uma sinagoga. E quando Paulo entra nesta sinagoga, ele toma a palavra e começa a pregar. Todos nós sabemos que o tema central da pregação e do ensinamento do apóstolo Paulo é Cristo. E Paulo, para falar de Cristo, dentro daquela sinagoga, Paulo vai fazer uma introdução a respeito da história de Israel. E entra o texto que lemos. Paulo cita 2 episódios da história de Israel. E eu preciso chamar a sua atenção para dizer que é impossível falar da história de Israel e não falar do maior rei da história de Israel. Pastor, quem fora o maior rei da história de Israel? Davi. Só que antes de Davi ser levantado por Deus para
reinar e governar sobre o seu povo, o texto diz que eles, quem? O povo, lhes pediram um rei. E Deus deu a Saul. Você conhece essa história? O povo clama por um rei, Samuel se entristece, e Deus diz a Samuel: eles não estão te rejeitando, Samuel, eles estão rejeitando a mim. Até o final do período dos juízes, Israel vivia uma teocracia. Deus era quem governava o seu povo. Só que o povo decidiu escolher um rei. E o texto diz que quando Deus levanta Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. Eu gosto do detalhe do texto, porque o texto diz: isto durou 40 anos. Passou por quê? Porque o reinado de Saul teve um limite. O versículo de número 22 diz que: e tendo retirado a este, levantou-lhes como rei a Davi. E Paulo diz: o qual Deus deu testemunho, dizendo: achei a Davi, meu servo, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Eu vou te dizer por que Deus rejeita Saul e escolhe a Davi. Primeiro, porque o problema do ser humano, gente, é quando ele descobre que é bom naquilo que ele faz. Porque quando o homem descobre que ele é bom naquilo que ele faz, ele perde a dependência. Ele faz porque ele sabe. Ele faz porque é bom. E a soberba, a prepotência, a autossuficiência, a arrogância precede a queda. Meu Deus! Quando Saul descobriu que era bom naquilo que ele fazia, ele começou a tomar algumas atitudes. Primeiro, sem consultar o Senhor. Segundo, passando por cima da sua autoridade espiritual constituída. Aí, Jesus. É onde Deus decide deixar Saul. Aí, Jesus. E quando Saul entra pelo caminho da desobediência, Deus levanta Samuel e diz: vai lá, porque aquilo que Saul não tem competência para executar, faça, porque a espada ainda continua na tua mão. Segundo, diga para ele que Deus o reprovou, Deus o rejeitou. Diga mais: eu estou tirando a unção de sobre a cabeça dele, e avisa que eu estou levantando alguém para colocar no seu lugar. Saul vai tentar se justificar, dizendo: Deus, mas tudo isso é para o teu sacrifício. Aí Deus diz para Samuel assim: diga para ele que melhor é obedecer do que sacrificar. Nós estamos vivendo dias em que pessoas, pastores, líderes, estão querendo comprar nosso sacrifício. Só que o sacrifício sem obediência, não serve para absolutamente nada. Pastor, onde é que Deus reprova? Aonde
coração, Deus diz: o seu caráter não condiz com a sua aparência. A Bíblia diz que Saul era o maior. Dos homens para cima não tinha ninguém igual. Ele era o mais belo. Ele tinha perfil de rei. Ele tinha características de rei. Mas quando Deus olhou para o seu coração, Deus se lembrou de Lúcifer. Agora olha o contraste. Deus rejeita Saul e Deus diz para Samuel: eu já estou à procura de alguém para que eu possa levantar. O texto diz que Deus dá testemunho. Ei, uma coisa é o teu amigo falar de você. Uma coisa é o teu pai ou a tua mãe falar de você. Outra coisa é quem não vai com a tua cara, quem não gosta de você, falar de você. Agora, outra completamente diferente é o próprio Deus da testemunha de você. Eu lembro que quando Jesus foi lá na casa do discípulo Ananias e disse assim: ó, vai à rua chamada direita, lá na casa de Judas, e procura por um homem, tu vai orar por ele. Ananias se levantou e disse: sim, Deus, eu vou orar. E quem é? Aí Jesus disse assim: é Saulo de Tarso. Ananias trava e diz assim: para mim, Jesus, só ouve o que andam dizendo por aí sobre este homem? Quantos males, quantos malefícios esse cara trouxe para a tua obra? Ele é perseguidor daqueles que falam o teu nome, ele é matador dos teus crentes. Aí Jesus olhou e disse assim: ei, eu não te perguntei o que ele fez ou deixou de fazer. Eu disse: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Deixa eu liberar uma palavra para alguém que tem mão para levantar e boca para dar glória. Você na boca de alguém é tudo e mais um pouco. Quem tem boca fala o que quer. Só que deixa eu liberar uma palavra e carregue isso para a tua vida. Deus já tem opinião formada ao teu respeito. Deus, quando te escolheu, Deus, quando te chamou, Deus, quando te levantou, Ele já sabia quem era você. Ele sabia de onde você saiu. Ele sabe o que fez na tua vida. Ele sabe onde você vai chegar. Então vai o conselho de Deus para a tua vida. Tape os ouvidos para aquilo que dizem ou falam ao teu respeito. Deus já determinou quem você é. É vaso escolhido. É vaso escolhido. É vaso escolhido. É vaso escolhido. O qual deu testemunho e disse: achei. Gente, se Deus achou, é porque Ele estava procurando. O salmista no Salmo 89, o versículo de número 20, ele entoa um cântico a respeito de Davi, e ele diz, o próprio Deus dizendo: achei a Davi meu servo, e no meu santuário. Se Deus achou, porque Deus estava procurando. O salmista do Salmo 101 diz que os olhos do Senhor procurarão os fiéis da terra. Sabe o que me importa de pregar aqui hoje? É que os olhos do Senhor já estão sobre esta casa. E Deus já encontrou uma geração de Davis aqui dentro. Deixa eu ver onde estão os senhores. Deixa eu ver. Se Deus diz que achou, se Deus declara achei, é porque Deus estava procurando. Eu não sei quem é que vai pegar. Quando Deus diz assim: Saul, não quer mais, reprovei, rejeitei, vou levantar alguém para colocar no teu lugar. Deus tira o som da cabeça dele
Israel, alguém que ele possa levantar. Só que Deus começou a ouvir um cântico, Deus começou a ouvir um salmo. É você que vai pegar. Deus começou a ouvir uma música, Deus começou a ouvir um louvor, Deus começou a ouvir, e ele começou a procurar. De onde é que está vindo de onde está vindo esse salmo? De onde está vindo esse cântico? Aí quando Deus olhou, pastor Júlio, lá no meio do campo, lá no meio do pasto, ele começou a ouvir um jovem de 16 para 17 anos, entoando aquilo que para nós hoje é o salmo de número 23. Jesus está ouvindo um menino cantando com a sua harpa e dizendo: o Senhor é o meu pastor, de nada eu tenho falta, porque me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas, guia-me pela vereda da justiça. Eu vou arrepiar por amor ao teu nome, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Aí tu faz uma das orações que eu vi Deus executar com muita velocidade. Ele diz assim: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice se transborda. Aí Davi diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longo de quando Davi termina meu salmo. Deus levanta do trono e diz: achei, eu não sei quem vai pegar quando Deus diz: achei. Salmo de número 80, Salmo número 89, versículo 20. Deus diz: achei a Davi, meu servo. Aí ele sai do Salmo 23 e vai para 1 Samuel, capítulo 16, e ele diz: ei Samuel, até quando terás dor de Saul havendo eu rejeitado? Enche o teu chifre de azeite e venha, porque enviar-te-ei a Jessé o Belemita, porque dentre um dos seus filhos eu já providenciei, eu já provi, eu já achei meu rei, eu já achei meu rei, eu jamais Jesus os fez. Levante uma das suas mãos, uma não é pouca, levante as duas. Eu não sei quem é que vai pegar. Samuel, eu não sei quem é que vai pegar. Olha isso, pastor Júnior. Samuel poderia ter ido direto para o campo onde Davi estava, só que Samuel foi para a casa de Jessé. Porque Samuel foi para a casa de Jessé e não para onde Davi estava, porque Deus precisa cumprir a oração que Davi pediu. Prepara uma mesa perante mim, quando Samuel chegou na casa de Jessé, Jessé disse: prepara a mesa. Ô Jessé, eu fico junto dos seus filhos ao rei, porque Deus mandou. Jessé diz: Abinadab, se prepara. Eliabe, se prepara. Samar, se prepara.
para nunca mais. A Bíblia diz que Lúcifer não era o nome dele, mas era uma definição de quem ele era. Lúcifer era um anjo de luz. Já diz Isaías, tu, estrela da manhã, filha da alva. Por que Isaías, no capítulo 14, chama ele de estrela da manhã ou filha da alva? Primeiro, porque ele brilhava. Segundo, porque ele resplandecia. Só que Ezequiel, no capítulo 28, vem falando sobre ele, dizendo: tu eras aferidor de medida, perfeito em beleza, dotado de sabedoria, de toda joia preciosa. Era a tua cobertura. Tu eras querubim ungido para proteger, e no santo monte de Deus tu estavas, caminhava no meio de pedras afogueadas. Olha o que o texto diz: tu eras perfeito em todos os teus caminhos. Por duas vezes a definição de perfeição está atribuída a Lúcifer. Primeiro, perfeito em beleza. Segundo, perfeito em todos os seus caminhos. Só que olha o que o versículo 15 diz: até que se achou iniquidade em ti. Lá vai. Quando Deus olhou para Lúcifer, por fora perfeito, por fora ungido, por fora coberto de preciosidades, mas quando Deus olhou para o coração, Deus diz: o caráter não pode desaparecer. O caráter não pode desaparecer. Olha para esse vaso, eu estou arrepiado. Olha para esse vaso que está perto de você. Diga para ele assim: ó, sabe por que Deus não olha como o homem vê? Diga-se porque a aparência engana. Fala quando a aparência disfarça. Só que o coração revela o caráter. E o único que pode olhar para você aqui dentro não é pastor Júnior, não é pastor Renan, não é os pastores, coordenadores. O único que pode olhar para você, aonde você é de verdade, é aquele que tem os olhos como chama de fogo, e os olhos deles estão sobre esta glória. Jesus me guarda. Levante o dedo de profeta lá em cima. É por isso que Deus rejeitou a Saúl. Porque quando Deus olhou para o coração dele, Deus se lembrou de Lúcifer. Só que o problemista diz: dos corações vem as preparações, resposta certa vem do Senhor. Aponta o dedo de profeta para esse crente mais ligado perto de você. Olha para ele aí, diga: entendeu por que Deus te chamou? Diga: entendeu por que Deus te levantou? Entendeu por que tinha tanta gente melhor do que você? Tem gente, pastor Júnior, que prega mais do que eu. Tem gente que canta mais do que o Paulo Neto. Tem gente, pastor Júnior, que tem uma gestão ou sabe administrar melhor do que qualquer um de nós. Só que Deus olhou e disse assim: não é quem alguém queria, é quem eu escolho, é quem eu acho graça, é quem eu decido levantar, é quem eu conheço o coração. Jesus dos crentes, levante as duas mãos lá em cima. Meu Deus do céu, ai meu Pai, me guarda. Levante lá na galeria, levante as mãos. Lá no telão, levante as mãos. O céu me trouxe aqui nesta noite para dizer para alguém: eu estou levantando uma geração de jovens aqui na Mad Selfie que tem o coração aberto, tem o coração disponível, que Deus olhou para dentro de você e alguém olhou para você por fora e disse: não vai chegar em lugar nenhum. Alguém olhou para a tua aparência e disse: não vai vencer. Alguém olhou para você e não te deu crédito, não te deu valor. Deixa eu te dizer uma coisa: nem para o banquete